Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do canal Ideias em Cursos. Eu sou o professor Zé Maria e hoje vamos continuar a falar sobre as teorias da evolução. Essa aula é mais indicada para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Portanto, vamos iniciar, ok? Então, compreendendo os conceitos básicos, ciências naturais. Ciência, teoria da evolução biológica, aula 2, ensino fundamental. Bom, relembrando, Teorias evolucionistas, a evolução biológica é o princípio unificador e central da biologia moderna. Ou seja, é um tema que a maioria dos pesquisadores e dos estudiosos em biologia aceitam. Então, são assuntos que não são muito questionados, ok? E aí vamos para um pequeno resumo, da aula 1. Lamarck dizia, que o ambiente é a causa das transformações. E aí ficou conhecido como teoria evolucionista lamarquismo. Já Darwin dizia o contrário, que o ambiente seleciona as transformações. Ou seja, enquanto Lamarck dizia que o ambiente ele vai provocar mudanças, pode ser físicas ou morfológicas, nos seres vivos, e essas transformações, que são que a gente chama de evolução, ela vai ser passada para os descendentes. Darwin dizia exatamente o contrário, é que os seres vivos já nascem como são, porém o ambiente é que vai selecionar aqueles que têm as características mais propícias para aquele ambiente e vai descartar aqueles que têm características menos propícias para viver nesse ambiente. Isso ficou conhecido como seleção natural. Vamos ver isso um pouco mais prático. Essa imagem aqui, que a gente discutiu na aula passada, pela teoria de Lamarck, ele dizia que essas girafas, de tanto tentar pegar as folhas que estão na parte superior da planta, ou seja, o ambiente colocou essas folhas lá em cima, então essas aqui, de tanto tentar pegar, o pescoço dela ia crescendo. E essas aqui seria o resultado dessas pequenas, Ou seja, o ambiente vai transformar os seres vivos. Já Darwin dizia o contrário, que essas aqui, por nascerem já com os pescoços pequenos, era menos adaptada ao ambiente, ou seja, elas não poderiam pegar as folhas que estavam mais disponíveis, porém em alturas mais elevadas que ela. Enquanto essa, que já nasceram com o pescoço grande, teria mais disponibilidade de alimento, poderiam crescer, se reproduzir e gerar mais descendentes do que essas aqui. Essas aqui, ao longo das gerações, iam morrendo ou ficando mais fracas, poderiam ser mais facilmente predadas e com isso deixava cada vez menos descendentes, até o momento que a espécie como um todo ficou com praticamente todas elas com girafas de pescoços grandes que se alimentavam maiores, Elas já nasceram assim e com isso podiam ter mais descendentes, ok? Ou seja, o ambiente, segundo Darwin, selecionou, o ambiente, ou seja, esse ambiente aqui que tinha plantas onde as folhas eram mais altas, selecionou aquelas que eram mais adaptadas a pegar essas folhas. Bom, e o que significa evolução na biologia, Qual o significado de evolução na biologia? Evolução na biologia é diferente do que a gente usa no dia a dia, No dia a dia a gente diz que uma pessoa está evoluindo quando ela está melhorando, mas
Evolução em biologia não é isso. E o termo evolução surgiu na biologia. Evolução em biologia simplesmente quer dizer mudanças. Agora, se essa mudança vai favorecer ou não a espécie dentro de determinado ambiente, né, quem vai definir isso é o próprio ambiente. E aí a gente viu o caso das girafas de pescoço pequeno, que era menos adaptada a viver naquele ambiente do que as girafas de pescoço grande, que eram mais adaptadas, né? Então, a evolução ocorre e o ambiente aqui vai selecionar. Em biologia, evoluir significa mudar ao longo das gerações. Essas mudanças acontecem no DNA dos seres vivos e pode deixar os indivíduos um pouco diferentes dos seus ancestrais, né? E daí, por isso que a gente tem hoje uma variedade de espécies que carregam várias características dos outros ancestrais, né? Porém, não todas. E aí eles se diferenciaram morfologicamente e fisiologicamente dos primeiros seres vivos. Mas atenção, nem toda mudança é boa, né? Isso a gente mostrou lá com a girafa. As mudanças que realmente importam para a evolução são aquelas que ajudam a espécie a sobreviver e se reproduzir. No caso da girafa, aquelas que nascessem com o pescoço grande. Como isso funciona? A natureza é cheia de desafios. Falta de alimento, predadores, clima, competição, entre outros. Alguns indivíduos nascem com características diferentes. Variações como ser mais rápido, ter melhor visão ou resistir a uma doença. Se essa característica melhorar as chances de sobreviver, o indivíduo vive por mais tempo ou deixa mais descendentes. Essas descendências herdam a característica vantajosa e, com o passar de muitas gerações, essa característica se torna comum nas espécies. Então vamos ver isso na prática. Imagine que um grupo de insetos, né, onde 6 nasceram de cor preta e 3 nasceram com cor branca e viviam em uma parede branca. Então, os de cores branca era menos perceptível, né, se camuflavam melhor para fugir dos predadores, enquanto o de cor preta seria mais facilmente predado. Já se esse ambiente mudasse e a cor do muro, por uma questão, sei lá, até de uma poluição, ficasse mais escura, os de cor preta agora seriam os favorecidos, seriam os mais adaptados a esse ambiente. E os de cor branca seriam mais perceptíveis para os predadores, certo? Então aqui é um exemplo prático de como o ambiente interfere na seleção natural, tá? E uma mudança brusca no ambiente pode selecionar agora outras características que antes eram ruins para aquela espécie, ok? Vamos ver mais uma ideia. Aqui, né, tem um grupo de bactérias, onde as bactérias verdes, né, são menos resistentes ou menos adaptadas aos antibióticos, que são remédios que matam bactérias. Enquanto nesse grupo aqui nasceram já duas, tá, que eram resistentes ou mais adaptadas aos antibióticos. Então, com o uso constante desses antibióticos, o que aconteceu? Essas que eram menos resistentes morriam, e as que eram mais resistentes sobreviviam, né? Poderiam se reproduzir, e ao longo do tempo você teria agora uma espécie, um grupo de bactérias mais resistentes aos antibióticos, que hoje a gente chama de superbactérias. Então veja que uma interferência no ambiente, né, no caso o uso de antibióticos, alterou completamente a quantidade de indivíduos entre os menos adaptados e os mais adaptados dentro desse grupo de bactérias. Ok? Então, mais uma vez, a seleção natural atuando aí, né, como resposta do ambiente às características
que os seres vivos têm. Então, Darwin, mais uma vez, está corretíssimo nas ideias que ele imaginou, provou e plantou aí há alguns séculos atrás. E por que essas bactérias se tornam superbactérias, né? Além da seleção natural, o uso inadequado de antibióticos em humanos pode selecionar bactérias resistentes. Então, remédios eles só devem ser tomados a partir de interferência médica, né? Você não pode, esse remédio foi bom para fulano, eu vou tomar, né? No caso dos antibióticos, isso favorece a criação de grupos de bactérias resistentes, né? Aquelas que são mais adaptadas ao ambiente. O uso inadequado de antibiótico na pecuária pode favorecer o aparecimento de bactérias multiresistentes nos animais, né, de criação, como gado, gado bovino, carneiros, cavalos, etc, etc. Alimentos manipulados sem cuidados podem transportar bactérias multiresistentes. Então você pode fazer essa importação, né, de bactérias a partir de alimentos manipulados em outros países, em outros estados, etc. Deficiência no controle de infecções hospitalares propagam bactérias multiresistentes. Então, os cuidados com a higiene, com a profilaxia nos hospitais são importantíssimos para evitar que mais e mais grupos de bactérias apareçam. Distribuição de água corrente tratada pode conter bactérias multiresistentes. Então, o tratamento de água, de esgoto nas cidades é importantíssimo. Bactérias multiresistentes vão do vaso sanitário para o sistema de tratamento de água e aí pode chegar aos cursos d'água, né, rios, lagoas e oceanos, contaminando outros animais que servem inclusive de alimento para nós. Dejetos usados como fertilizante na agricultura pode propagar bactérias multiresistentes em lavouras e em áreas de floresta contaminando a vida silvestre. Então aí são os fatores, né, que mais importantes para a transmissão dessas bactérias. E agora vamos resolver duas questões, né, sobre evolução. O tema origem e diversidade das espécies sempre foi motivo de muitos questionamentos e discussões. Muitas perguntas são feitas a respeito desse tema. Como a vida surgiu na Terra? Como as diversas espécies vegetais e animais tão diferentes entre si passaram a conviver em equilíbrio? E como o homem se diferenciou dos diferentes animais, passando a viver em sociedade e a expressar seus sentimentos, a desenvolver a tecnologia e a criar formas de dominação no ambiente. Houve diversas tentativas de responder essas questões ao longo da civilização, de tal forma que há duas teorias principais que procuram explicar esses questionamentos de forma mais generalizada, que eu já tinha comentado isso, né? O criacionismo e o evolucionismo. Lembrando que o criacionismo é propagado pelas diversas religiões, onde um ser superior criou todos os seres vivos. Já o evolucionismo, ele tem uma ideia contrária, né? Houve grupos de seres vivos que apareceram no planeta e a partir daí, através da evolução, né, originou todos os seres vivos que hoje conhecemos. Então vamos lá. Baseado nessas informações, pode-se dizer que o evolucionismo se caracteriza pela defesa do seguinte argumento. Bom, então nós temos aí 5 alternativas e a resposta correta, né, que você já pode estar aí imaginando, seria a letra A, né? Todas as espécies de seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo, mudaram ao longo do tempo, seguindo as leis da seleção natural, né? A lei da seleção natural, ela vem da teoria evolucionista de Darwin, ok? Bom, vamos para a próxima questão.
Questão 3. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin, um importante naturalista que mudou o entendimento de como as espécies modificam-se ao longo do tempo. Vale destacar, no entanto, que apesar de conhecermos os genes e os mecanismos de hereditariedade, Charles Darwin não os conhecia, o que deixou uma lacuna em seu trabalho, mas que foi posteriormente preenchida, né? Então, Charles Darwin e Mendel viveram nas mesmas épocas, mas não trocavam informações, né? Não chegaram a estudar junto esses temas. Se tivesse acontecido isso, consequentemente, hoje a genética já estaria muito mais evoluída. Bom, então, sobre a seleção natural, é incorreto afirmar que. Então, veja que ele está pedindo, entre as opções A, B, C e D, é a única que é errada. Então, é essa daquelas questões que a errada está certa. Ou seja, você tem que marcar a que está incorreta. Letra A. Organismos mais aptos possuem maior probabilidade de chegar à fase adulta e reproduzir. Essa está correta, de acordo com a teoria de Charles Darwin. Então, não é para marcar essa, porque essa está correta. Letra B. O ambiente exerce pressões que agem de forma seletiva sobre as espécies. Então, essa também está correta do ponto de vista da teoria de Charles Darwin, portanto, não é para marcar essa. Letra C. Na seleção natural, percebemos que o organismo mais forte sempre é selecionado. Então, aqui veja aquele erro que a gente comentou durante a aula. O termo mais forte para Darwin não era aquele mais rápido, mais inteligente, mais musculoso, né? O mais forte aqui era o mais adaptado, certo? Então, a letra C, usando o termo mais forte de uma maneira errada, ela está errada de acordo com a teoria de Charles Darwin. Então, como é para marcar a incorreta, essa seria a resposta dessa questão, tá? Na letra D, no processo de seleção natural, organismos que possuem características desvantajosas com o tempo diminuem o número. Então, essa está de acordo com a seleção natural. Quem tem características que não estão adaptadas ou ao ambiente vão desaparecendo. E a letra E, na seleção natural, o organismo mais adaptado sempre é o que é selecionado. Então, essa está de acordo com a teoria de Darwin, né? A teoria evolucionista de Darwin. E aí, não é para marcar essa aqui também, né? Porque a questão pede a única incorreta. Bom, aqui está a referência bibliográfica, né? A gente utilizou a revista Ciência Hoje, né? Do Instituto Ciência Hoje, acessado em 2025, agora, mas a revista é de setembro de 2024. O manual da biologia, né, que está aqui nesse site, e tem várias outras questões para ser respondidas. Então, vocês podem ir lá e verificar as outras questões. E o livro Biologia de Campbell, que é um livro que eu sempre utilizo para estudos. Então, a gente espera que vocês tenham entendido os posicionamentos, né? E que não reste dúvida aí sobre as teorias evolucionistas. Porém, qualquer dúvida ou maiores informações, vocês podem fazer o contato via o canal, ok? Então, até a próxima e fiquem em paz.